Araxá Educa. Seja bem-vindo a mais uma aula de fatos e feitos históricos com o professor Carlos Dias. Seja bem-vindo você que todos os dias acompanha a TV Araxá Educa, todos os dias acompanha essa aula. A você que gosta de história, você aluno, a você criança, você adulto. Seja bem-vindo a mais um fatos e feitos históricos. E hoje nós vamos ver um fato interessante, que é o primeiro rei do Brasil. Aí você fica pensando assim, ó, como assim o primeiro rei do Brasil? Já tivemos o primeiro, já tivemos o segundo rei, mas vamos entender um pouquinho sobre essa história. Aqui o título, eu coloquei o primeiro rei do Brasil, ele não é o Dom João VI, ele ainda quando chegou no Brasil em 1808, era o príncipe regente, ele vai ser o pai do futuro imperador do Brasil. Então, o Dom João, que não era Dom João VI ainda, ele é o pai do Dom Pedro, que vai ser o Dom Pedro I, nosso primeiro imperador. Então, primeiro nós temos que entender esse processo, de o Brasil ter um rei, do Brasil ter um imperador. Dom João VI, ele veio para o Brasil em 1808, porque foi o motivo? A fuga para o Brasil com toda a corte portuguesa. Ela veio para o Brasil fugindo justamente do domínio de Napoleão Bonaparte. Napoleão estava dominando grande parte da Europa, e um dos conflitos maiores de Napoleão Bonaparte era justamente a Inglaterra. Então, como ele não conseguia vencer a Inglaterra, ele virou para os países europeus que tinha dominado e falou assim, olha, agora vamos fazer um bloqueio continental. O que seria esse bloqueio continental? Os países não poderiam comercializar com a Inglaterra. Então, ia vencer a Inglaterra pela economia. Portugal não se sujeita a essa ação de Napoleão Bonaparte, não aceita, já tinha conversado já com os ingleses, a corte portuguesa vem para o Brasil, nós assistimos uma aula sobre isso, falamos uma aula sobre esse assunto. Então ele foge para o Brasil, chega à corte portuguesa no Brasil. E por que o Dom João era príncipe regente? A mãe dele foi diagnosticada pelos médicos como louca, até alguns historiadores falam assim, Dona Maria, a louca, usam um pouquinho dessa forma pejorativa, citando a rainha de Portugal. E Dom João, ele era o segundo filho, não era o primeiro filho, ele era o segundo. O primeiro filho era o Dom José, só que o Dom José morreu de forma prematura, ele morreu de forma prematura, com isso o Dom João ele passa a ser o príncipe regente. Então ele assumiu como príncipe regente já em 1792, ele tinha 25 anos de idade, só que de fato vai concluir mesmo, vai ser reconhecido como príncipe regente, em 1799, 7 anos depois. Mas até então ele já administrava Portugal, já com 25 anos de idade, ele que já era responsável pelo comércio, pela toda a administração de Portugal, diante da impossibilidade dele e da mãe de administrar. Em março de 1816, morre a Dona Rainha I. Aqui parece que ficou um pouquinho fora do contexto, mas só para a gente entender, ele já estava no Brasil, havia chegado no Brasil em 1808, a primeira decisão do Dom João foi justamente a abertura dos portos às nações amigas. Por que eu estou citando o nome do Dom João? A mãe dele ainda não tinha morrido, a mãe dele vai morrer em 1816, ou seja, 8 anos depois da chegada deles aqui no Brasil. Mas como eu citei o Dom João, a mãe dele estava doente, o Dom João que tomava toda a decisão. E quem foi a nação que patrocinou, que acompanhou a vinda deles para o Brasil? A Inglaterra. Então, a abertura dos portos às nações amigas favoreceu justamente a Inglaterra. Estou dizendo isso porque um pouquinho na frente, quando nós falamos das cortes portuguesas, a crise de Portugal, vocês vão lembrar justamente dessa abertura dos portos, que vai contribuir para que Portugal entre em crise, tá bom? Então, dando continuidade aí, aqui eles chegando, no porto lá em Lisboa, eles partindo de Portugal para o Brasil. Essa imagem aqui, ela ficou um pouquinho fora da ordem, mas é só para a gente entender. Aqui o Dom João ele já foi aclamado como rei. Vamos entender essa história agora. Ele foi aclamado como rei. Eu coloquei essa imagem só para mostrar um detalhe. Olha que ele não está usando a coroa, ele está usando justamente um chapéu de plumas. Não era comum, os reis de Portugal, a partir de Dom João IV, não usavam a coroa. Um pouquinho na frente, vamos entender um pouquinho sobre essa aclamação. Então, aqui nós temos o Dom João VI nos trajes da sua aclamação. Lembrando, a mãe dele morreu em 1816, ele foi aclamado 2 anos após.
Então, parece que ele estava protelando, parece que estava enrolando, né, como diria, né, levando, empurrando um pouquinho para frente essa coroação. Por quê? Era comum na Europa, se você observar alguns filmes, né, da Idade Média, qualquer filme da Idade Média, quando o rei morria, praticamente no outro dia o sucessor já era coroado no local que ele estava. Não tinha uma preparação, não tinha um momento, não tinha uma solenidade de coroação. Ele era coroado naquele mesmo momento. Até se ele estivesse em guerra e o sucessor em guerra, o rei morresse na guerra, ali já colocava a coroa, um já carregava a coroa, coroava naquele momento e já tinha aclamação, né? Viva o rei, né? Temos um rei. Então já era de fora. Só que Dom João VI teve toda uma preparação, uma festividade para a aclamação do rei, tá? Aqui nós temos aqui, eu trouxe um detalhe interessante, a imagem não dá para... Era a melhor imagem que eu consegui, foi uma varanda construída para a aclamação do rei em praça pública. Essa aclamação ela aconteceu no Largo do Paço. Então, para ser coroado, ele fez aqui, se você perceber, construir uma varanda, nada mais, nada menos o Debrecht, né, um grande pintor francês, estava nesse momento também, ele que projetou algumas coisas. Tinha estátuas de deusas gregas, tinha pilares, então foi muito bem construída essa varanda. E qual que era o objetivo dessa varanda? Era justamente para que o povo pudesse ter uma participação. Então estava tocando, né, músicas clássicas da época. Até, para vocês terem uma noção, no dia seguinte à aclamação do rei, a festividade lá no Campo de Santana, houve uma festividade, touradas, até touradas. Lembrando que a tourada portuguesa era diferente da tourada espanhola, né? A espanhola, aquele fato do toureiro estar com a espada, aquele momento com o touro ali. A portuguesa já é mais uma tourada com cavalos, tá? O domínio do boi, do animal com o cavalo. Então toda essa coroação de Dom João, ela foi toda reconhecida, o povo, ele queria a participação de todo o povo. E por que quando fala aclamação, tá? Diz a história que o rei não se colocava uma coroa, ele não era coroado. Segundo a história, o Dom Sebastião, primeiro tem um fato, um conto, né, que o Dom Sebastião morreu em batalha e que a cabeça dele foi levada ao céu juntamente com a coroa, que o povo esperava o retorno dele, até mesmo com a coroa. E tem um fato histórico que dizem que o Dom João IV, ele consagrou a coroa portuguesa a Nossa Senhora da Conceição de Portugal. Então, a coroou como rainha de Portugal. Era um país muito católico, né, como os espanhóis também, era um país muito católico. Então, pelo fato de ter essa entrega da coroa a Nossa Senhora da Conceição de Portugal, os reis não utilizavam coroa. O que eles utilizavam? Eles utilizavam justamente um cetro. Olha aqui, o Dom João, a coroa dele não está sobre a sua cabeça, a coroa dele está colocada aqui do lado, e ele usava um cetro, tá, na mão. Tá bom? É para mostrar toda a autoridade do rei. Então nós vamos ter esse momento de coroação, de grande festividade, teve até fogos que explodiram e escreveram o nome do rei, né, no céu. Olha toda a tecnologia que utilizada na época. Então teve uma festividade muito grande, justamente em função dessa aclamação de Dom João como rei do Brasil, né? Rei de Portugal, aclamado aqui. E lá em Portugal eu não estava nada satisfeito, porque eles não viam com bons olhos a coroação de um rei fora de Portugal. Eles não imaginavam isso. Mas lembra que o Brasil foi levado a Reino Unido, a Portugal e Algarve. Tá? Então o Brasil, isso é a partir de 1815. É como se o Brasil fosse uma co-irmã de Portugal. O Brasil já não era mais uma colônia, era terras co-irmã de Portugal. Vamos usar essa expressão para ficar mais fácil. Só que lá em Portugal estava tendo um probleminha. Aqui nós temos a região de Lisboa, estava tendo um probleminha, estava tendo crise em Portugal. E qual que era a crise? Primeiro, pela ausência do rei. O rei estava aqui no Brasil, foi coroado aqui no Brasil. Segundo, porque Portugal estava sendo administrado por um conselho, né, presidido por um marechal britânico. Então, não eram os portugueses que estavam administrando, era justamente um conselho presidido por um marechal britânico. E também a crise econômica. Lembra lá no início da abertura, quando eu falei assim, justamente a abertura dos portos às nações amigas, o fim do pacto colonial, ia gerar crise para Portugal? Justamente, então Portugal, o maior local de comércio para ir de mercadorias, para buscar para vender na Europa, era justamente o Brasil. Então, gera essa crise econômica para Portugal.
Então, o que os portugueses vão fazer? Diante desse fato, eles começam, lá em Portugal, um movimento chamado Revolução do Porto. Esse movimento ele queria algumas coisas básicas. Primeiro, eles queriam que o rei retornasse para Portugal. Por que eles queriam? O Napoleão já tinha perdido a guerra, não justificava o rei ficar fora de Portugal, aqui no Brasil, se Napoleão já não estava mais administrando. Tá? Então, eles queriam que o rei voltasse para Portugal. Segundo, eles desejavam recolonizar o Brasil. Essa história que Brasil é Reino Unido a Portugal, co-irmã de Portugal, independente de Portugal, isso não soava bem para os lusitanos. Então eles desejavam justamente recolonizar, que o Brasil tornasse novamente uma colônia. E por fim, criar uma nova Constituição. Criar uma Constituição para quê? Para poder limitar um pouco o poder do rei. Então era isso, os princípios da Revolução Pernambucana. Desculpa, a Revolução Pernambucana vai acontecer em 1817, que nós estamos falando da Revolução do Porto, que aconteceu lá na cidade do Porto, em Portugal. Então eles desejavam o retorno, um dos fatos era justamente o que Dom João retornasse para Portugal. Então o que aconteceu com Dom João VI? Pressionado pela corte portuguesa, pressionada pelos lusitanos, pelos portugueses, e com medo, principalmente, de perder o trono, ele retorna para Portugal, ele volta para Portugal, ele, a rainha Dona Carlota, o filho dele, né, deixa um dos filhos, Dom Pedro, fica aqui, ele volta com os outros filhos, ele decide retornar para Portugal no dia 25 de abril de 1821. Então, para os portugueses foi uma grande vitória, o fato do rei retornar ao palácio, né, lá em Portugal. Só que os portugueses continuam insatisfeitos. Opa, peraí, o rei voltou, mas nós não podemos recolonizar se o filho do rei está lá, se o príncipe regente continua na região. Tá? Da mesma forma que eles não tinham como, quando Dom João VI estava no Brasil, não tinha como eles tornar o Brasil novamente uma colônia de Portugal, se o Dom João VI estava aqui, não tinha como eles fazerem isso. Então pressionou para que o Dom João voltasse a Portugal, ele retorna. Então fica no lugar justamente o príncipe regente, o Dom Pedro. Dom Pedro fica no lugar. E a corte portuguesa também pressiona para que Dom Pedro retornasse. Não tinha como eles colonizar o Brasil, recolonizar o Brasil, melhor dizendo, se o príncipe regente estava aqui. Eles começam o quê? Eles começam a pressionar Dom Pedro para que ele volte para Portugal, tá? E deixe o Brasil aqui como colônia. Por se recusar a voltar para a metrópole dia 9 de janeiro de 1822, o que Dom Pedro declara? Essa frase bonita, né? A gente até gosta. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. Por que ele falou essa frase? Após receber um documento com 8.000 assinaturas pedindo que tomasse uma postura, que ele ficasse no Brasil, que ele permanecesse no Brasil, porque os brasileiros, os que estavam aqui, desejavam que o Brasil continuasse independente, continuasse como Reino Unido a Portugal. Eles não desejavam que o Brasil ficasse, tornasse colônia novamente de Portugal. Esse não era o desejo. Então, Dom Pedro, tá? E um dos fatos interessantes também, para ele dizer que fica, foi justamente quando os portugueses tentaram invadir novamente o Brasil, né? Mandaram um exército, ele falou assim, olha, toda decisão que vir de Portugal tem que passar por mim primeiro. O fato foi justamente isso. Então aí os portugueses ficaram mais nervosos ainda, ficaram mais contrariados, tá? Então diante da carta, o que ele fala? Diga ao povo que eu fico, né? Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. É conhecido como o dia do fico. E por fim, né, após a pressão, ele já estava viajando para São Paulo, após a pressão dos portugueses, tá, a esposa dele manda avisar, né, a ele que as novas medidas adotadas pela corte portuguesa, lá nas margens do rio Ipiranga, lá em São Paulo, ele levanta a espada e fala, independência ou morte. É justamente o quê? A proclamação da independência brasileira. E aqui ele é coroado. Detalhe, aqui é o primeiro rei de Portugal. Dom Pedro I, o primeiro rei de Portugal, e agora ele tem uma coroa que foi confeccionada no Brasil. A você que acompanhou a gente nessa aula de hoje, no meu muito obrigado. Continue sintonizado na TV Araxá Educa, continue acompanhando os fatos e feitos históricos com o professor Carlos Dias.